Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel mais uma vez, trazendo uma mensagem de conforto, de edificação, para abençoar a sua vida, um alimento espiritual para nos trazer mais para perto do Senhor. Então, antes de mais nada, como sempre, vamos começar com uma oração. Senhor, graças te damos por podermos compartilhar a tua palavra. Senhor, abençoa agora a exposição do Teu Evangelho. Abençoa-nos, ó Deus, para que andemos sempre no centro da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Será que Jesus escolheu certo? Será que Jesus sabia o que estava fazendo quando ele escolheu os 12 apóstolos? E se ele sabia o que estava fazendo, o que será que a gente pode aprender com ele? O que será que a gente pode extrair da escolha dos 12 apóstolos? Eu acredito que a gente pode aprender muita coisa, especialmente nesses dias que a gente vê, que a gente vive uma extrema polarização, né? E eu acredito que existe muita sabedoria na maneira como Jesus escolheu os 12 apóstolos. Então, vamos abrir a palavra de Deus agora então em Lucas. Vamos lá em Lucas capítulo 6. A gente vai olhar Lucas capítulo 6. E aí, olhando em Lucas, você vai ver que a gente vai ver o processo de Jesus. Abre em Lucas capítulo 6. A gente vai ver ali a maneira como Jesus escolheu os apóstolos, ok? Lucas capítulo 6, versículo 12 até o 16. Deixa eu ler aqui a palavra de Deus na minha versão. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Presta atenção aqui no processo da escolha, né? Jesus, ele passou a noite orando. Jesus orou a noite inteira, porque ali estava acontecendo uma das coisas mais importantes no ministério dele. Jesus estaria escolhendo os 12 que estariam servindo juntamente com ele durante um período de mais ou menos 3, 4 anos ali, até a crucificação. Então era muito importante. Era muito importante. Tão importante que, como a palavra de Deus fala, Jesus passou a noite orando. E olha as pessoas que Jesus escolheu. E isso que eu gostaria que a gente prestasse atenção hoje. Jesus escolheu 12. Designou todos eles apóstolos. Significa que eles seriam enviados, né? Mandados após ele, né? E olha aqui, ó, Simão, né? O irmão de Pedro, André, né? Simão Pedro, o seu irmão André. Aí você tem Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, e essa lista vai indo. Agora olha aqui no versículo 15. Mateus. Quem é Mateus? Mateus é aquele indivíduo que a Bíblia chama de publicano, que nada mais é do que um cobrador de impostos. Agora, o que a gente tem que entender naquela época que estava acontecendo é que os judeus estavam sob domínio romano. Eles estavam sob domínio romano, eles estavam sobre o domínio de um império que era cruel. Agora, quem é Mateus? Mateus era um judeu que trabalhava para o Império Romano coletando impostos. Então, quer dizer, Mateus, como publicano, era uma pessoa odiada pelo povo dele, pelo próprio povo. Porque o próprio povo não aceitava ele. Por quê? Porque ele era tido como um traidor. A fama dos publicanos na época de Jesus não era boa, porque eles eram considerados pessoas muito pecadoras.
E é interessante que ele faz parte desse grupo de 12, né? E aí a lista continua: Tomé, uma pessoa que custava ter fé, que sempre duvidava. Enfim, vamos indo. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado o Zelote. Agora, vê, nessa lista você tem 2 Simãos, né, e 2 Tiagos. Mas tem um Simão aqui, isso que eu quero que você preste atenção, que ele é chamado de Zelote. O que era um Zelote? Zelote era um nacionalista, uma pessoa extremamente nacionalista, que lutava pela libertação dos judeus, que libertava pela liberação do Estado ou do povo de Israel sob o domínio do Império Romano. E muitas vezes essas pessoas eram tidas como violentas, revolucionárias, porque faziam de tudo para tirar o povo judeu do domínio do jugo do Império Romano. Agora olha o que está acontecendo aqui nesse grupinho aqui que Jesus passou a noite orando, que era um grupo muito importante, porque iria servir Jesus aí por 3, 4 anos para expandir o reino de Deus, pregar o evangelho e eventualmente tomar as rédeas do ministério, porque Jesus ele iria ascender aos céus, então deixaria tudo a cargo desses discípulos aqui. E olha quem Jesus chama: Mateus, publicano, trabalha para o Império Romano. E tem um Simão chamado o Zelote, que o apelido dele é Zelote, de tão nacionalista que ele é, uma pessoa que odiava o Império Romano. 2 pessoas que, se a gente colocar no espectro político da época, eles sentariam em polos opostos. O que a gente pode aprender com isso? Será que Jesus escolheu errado? Será que Jesus ele fez uma boa escolha? Com certeza Jesus fez uma ótima escolha, com certeza Jesus escolheu certo, com certeza Jesus não errou colocando 2 pessoas de espectros totalmente diferentes politicamente, pessoas com pontos de vista diferentes, pessoas que eram totalmente opostas um do outro. Por que isso? Porque nesse andar com Jesus, o que Jesus mais ensinaria aos apóstolos não era a teologia. O que Jesus mais ensinaria aos apóstolos não era a religião. O que Jesus ensinaria era o amor. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira teologia. Porque a teologia sem o amor é nada. A religião sem o amor é nada. Então, colocando essas pessoas que tinham um temperamento explosivo, como Pedro e seu irmão, ou como João, né, e o irmão de João também, que sempre andavam brigando para saber quem eram os mais importantes, colocando Mateus e Simão o Zelote nesse mesmo grupo, imagina o conflito que sempre causava e que também algumas vezes está ilustrado na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus queria e iria ensinar a cada um deles como amar uns aos outros. Tanto é que a palavra de Deus, lá em João, Jesus fala, olha o que a palavra de Deus fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a palavra de Deus para nós hoje é o seguinte: hoje nós vivemos numa época onde as pessoas brigam muito por causa de política. Seja de direita, seja de esquerda, seja de não sou de esquerda, não sou de direita. Hoje a gente vive numa época extremamente polarizada. E é interessante que a palavra de Deus, ela é tão relevante para nós hoje, que ela mostra que isso nunca foi algo novo, mas que sempre existiu. Pessoas de espectros diferentes, pontos de vista diferentes, de biografias diferentes, tendo que conviver juntos. Mas hoje parece que a gente desaprendeu a amar.
Parece que hoje, por causa das desavenças políticas, dessas opiniões diferentes, pontos de vistas diferentes, parece que a gente se deixa levar tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente esquece que o mais importante de tudo isso é continuar amando ao próximo. Porque é dessa maneira que nós refletimos como nós amamos a Deus. Porque a palavra de Deus fala, se você ama a Deus e diz que odeia o seu próximo, como é que pode o amor de Deus estar em você? Por isso hoje, meu amigo, minha amiga, o que eu gostaria de deixar para você é o seguinte: eu sei que às vezes as opiniões são fortes, eu sei que às vezes as posições são muito firmes, mas não se esqueçam que acima de todas essas coisas, o amor deve prevalecer. De nada adianta a gente romper relacionamentos, destruir a comunhão através do Espírito Santo de Deus e do Evangelho por causa de uma posição política. Muito cuidado com as coisas que nós andamos postando na internet, ou falando para as pessoas, ou mandando em grupos, porque hoje nós vivemos num mundo onde é muito fácil desistir do outro, é muito fácil a gente cancelar, bloquear o próximo. Então, hoje, o que eu gostaria de que todos nós nos relembrássemos é daquilo que Jesus deixou para nós. Jesus construiu um grupo propositadamente diferente, de polos opostos, para que eles no conviver do dia a dia aprendessem aquilo que era mais importante: o amor de Deus e o amor ao próximo. Que amar a Deus também significa amar ao próximo e desenvolver esse relacionamento de amar como Jesus amou. Então, hoje, nesse dia do Senhor, nesse dia tão bonito que faz lá fora, que nós possamos aprender com as escolhas de Jesus. Que a gente possa aprender, que a gente possa voltar às Escrituras, que a gente possa então nos deixar levar pelo Espírito Santo de Deus através da palavra, que a gente possa ser sensível à voz de Deus e que a gente possa realmente deixar com que o Espírito Santo de Deus molde o nosso coração. Porque eu acredito que o segredo do crescimento espiritual é se render. É se render. Mais do que tentar fazer alguma coisa, o mais importante é se render. Se submeter à palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo nos moldar. Então, que nós possamos nos arrepender das palavras que nós jogamos ao outro, que são duras, que machucam. Que nós possamos muitas vezes nos arrepender de um pensamento que chega a ser até idolatria. Que nós possamos nos sujeitar, não ao homem, mas à palavra de Deus. Que nós possamos então agradecer a Deus pela palavra dele e amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a expandir o seu reino aqui nesse mundo, cada vez mais. Mas acima de tudo, ó Deus, que nós possamos viver a tua palavra. Sim, ó Deus, que nós possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, independente da posição política, independente da posição, da opinião, do gosto, da preferência, enfim, ó Deus, que o amor esteja sempre presente e alicerçado em nossas vidas e nossos relacionamentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.